com imenso prazer que, mais uma vez, aceitamos o convite para palestrar nesse evento do IBDFAM, maior do direito de família. Sempre difícil falar depois do amigo Marcelo, ainda mais com um tema super ligado ao nosso, a ultratividade do artigo 1790, e os nossos posicionamentos particulares em alguns aspectos, principalmente em relação à renúncia à herança ou ao direito de concorrência da herança nesse sentido. O que nos levou ao presente tema e à palestra, e a importância dela, advém de duas situações específicas. Primeiro, a única hipótese, quiçá, de hoje, ainda utilizarmos a regra do 1790, portanto, da sucessão do companheiro, antes dos efeitos do recurso extraordinário que declarou a inconstitucionalidade do referido artigo, mas ainda prevalecendo hoje a regra do 1790, e a discussão do momento em relação à reforma do nosso Código Civil, se o direito concorrencial deve ou não ser extirpado do nosso Código. Obviamente que não podemos começar o tema, já que se trata de lei no tempo e no espaço, discussão intertemporal e interespacial, citando a LINDB e a regra geral dela, prevista no artigo 6º, de que a lei tem efeito imediato e geral, resguardado o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada, regra geral, mas que cede terreno em toda hipótese que houver uma regra especial. E aqui, relativa ao nosso Congresso, nós temos duas regras especiais próprias. No direito de família, no 2039, que traz a competência da lei em vigor na data da realização do matrimônio, e no direito sucessório, a competência da lei em vigor na data da abertura da sucessão, portanto, com a morte da pessoa. Podendo-se dizer que, se a pessoa faleceu até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2003, competente será o Código Civil 16. Se meia-noite, competente será o Código de 2002. E muita diferença existe nesse 1 segundo, porque num o cônjuge é herdeiro facultativo e não concorre, no outro ele é herdeiro necessário e concorre. Então, temos a relevância aí da discussão intertemporal nesse aspecto. E o case que nos fez, primeiro, fazendo parecer, depois, um artigo para a Associação dos Advogados de São Paulo e agora uma palestra, decorreu exatamente da seguinte situação. Um inventário extrajudicial, cuja partilha por escritura pública foi formalizada em 2007, em que o companheiro sobrevivente da falecida companheira concorreu com os 5 filhos delas em relação à sucessão, dividindo-se a herança com base na regra do 1790, inciso 2º, portanto, ele concorrendo com a metade do que coubesse a cada um daqueles herdeiros. Ocorre que, após 10 anos da lavratura dessa escritura pública, foi descoberta uma ação em que a falecida pleiteava o reajuste de uma caderneta de poupança de valores, ação que foi julgada procedente e que teria que ser feita uma sobrepartilha, nos dias de hoje, de um valor de 500 a 1 milhão de reais. E, neste caso em especial, esse valor era de período anterior à união estável, à vida entre os dois. Portanto, surge o seguinte debate. Teria o companheiro direito a receber estes valores, devendo-se aplicar a regra do 1790, ou ele não receberia por se tratar de um bem particular, ou ele receberia aplicando-se analogamente os efeitos modulados do STF, quando declarou inconstitucionalidade, concorrendo ele, já que se tratava de bens particulares. Antes de entrarmos na discussão, devemos lembrar sempre a regra do 1790, logo que o Código de 2002 entrou em vigor. Quando o Código entrou em vigor em 2003, muita crítica houve em relação ao 1790, equiparado com 1829. Tudo que o cônjuge evoluiu no 1829, elevado à condição de herdeiro necessário, concorrendo, não foi dado o mesmo tratamento ao companheiro, que veio, na maioria dos casos, numa sucessão com menos vantagem e concorrendo apenas em relação aos bens onerosamente adquiridos, não havendo concorrência em relação a bens particulares, tanto anteriores como os doados, testados e herdados. A redação era:
A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro contra os bens adquiridos onerosamente na vigência da união nos seguintes termos. O que nos interessa para o caso, inciso 2º, se concorrer com os descendentes, só do autor da herança tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um deles. É o caso, já que se tratava de situação que ele, o companheiro sobrevivente, concorria com filhos só do autor da herança. Bem, o STF, em maio de 2017, no julgamento dos recursos extraordinários 646.721 e 878.694, declarou a inconstitucionalidade da regra do artigo 1790, que previa esse tratamento diferenciado, entendimento este firmado que efeitos modulados se aplicaria aos inventários ainda não sentenciados, transitados e julgados, e às escrituras públicas ainda não formalizadas ou lavradas. Aqueles que já tinham sido sentenciados ou escrituras públicas lavradas, segurança jurídica não se mexeria mais. Esse foi o entendimento que se verificou com a decisão do STF. E fica aqui o debate. No presente caso, aplica-se a regra do artigo 1787 do Código Civil a esta sobrepartilha atual, determinando-se, portanto, a sobrepartilha, as mesmas regras da partilha, com base no 1790, afastando-se o companheiro da sucessão por se tratar de bem particular, ou aplicar-se-ia os efeitos modulados da regra do STF, já equiparando ao cônjuge sobrevivente, e por se tratar de comunhão parcial com bem particular, esse companheiro viria e concorreria com os filhos só do autor da herança, cabendo uma cota igual a que coubesse a cada um deles. A relevância do questionamento é nesse sentido, já que o STF trouxe esses efeitos modulados. Importante também citar, pela ampla pesquisa jurisprudencial feita por nós, que o posicionamento em relação à questão dos bens em sobrepartilha, que é permitido pelo Código Civil, no 2022, se eu não me engano, e que traz as hipóteses de bens que foram sonegados, bens que apareceram depois da formalização da partilha ou bens que estavam pendentes de litígio, o posicionamento é que a sobrepartilha tem que seguir a regra da partilha, já que aquele bem de sobrepartilha não foi albergado, não foi tratado na partilha. Por isso, ele tem que fazer parte da partilha. Então, nesse sentido, a priori, teríamos um acessório seguindo o principal. Se não foi tratado ainda, ele faz parte da sentença homologatória da partilha nesse sentido, e esse foi o fato, posicionamento jurisprudencial que nós verificamos. Então, no caso em debate, como a escritura pública que homologou a partilha em 2008 não tratou desses valores, esses valores deveriam fazer parte também dela, entendimento que nós também nos posicionamos nesse sentido. Daí porque eventual sobrepartilha, neste caso, deverá ocorrer sobre a legislação vigente à época do óbito. Portanto, a regra do artigo 1790 do Código Civil. E isso, meus amigos, é o que nós chamamos de ultratividade. Isso é ultratividade da lei. Significa aplicar uma lei ou um dispositivo de lei já revogado, casos que ocorreram durante o período em que ela se encontrava em vigor. Essa tese eu discutia com o professor Zeno, quando da edição do seu livro, Direitos Hereditários do Cônjuge e do Companheiro. Aliás, as duas Bíblias que eu sempre li, quando o Código entrou em vigor, logo depois que veio tratar da diferença entre o cônjuge e o companheiro, o livro dele e um artigo muito bom, que para mim foi um momento de genialidade, do nosso mestre Euclides de Oliveira, Os 7 Pecados Capitais do Direito Sucessório, um artigo sensacional que ele fazia uma comparação dos problemas trazidos na sucessão do companheiro com os 7 pecados capitais, que eu sugiro a leitura a quem ainda não o fez. E sempre o Zeno falava dessa questão da ultratividade. Sempre ele trazia a importância disso. E quando a questão surgiu para nós, eu lembrei e fiz a pesquisa específica sobre esse assunto no livro dele, a qual sugiro a leitura. Ultratividade é exatamente aplicar
a um dispositivo já revogado casos que ocorreram durante o período em que ela se encontrava vigente. No presente caso e nos dias de hoje, talvez tenhamos a única hipótese de ainda aplicarmos a regra do artigo 1790, hoje no direito sucessório. Portanto, competente para processar a sobrepartilha assim é a regra do artigo 1790, ainda nos dias de hoje, e, por se tratar de um bem particular, esses valores, já que são valores anteriores ao início da relação entre o companheiro sobrevivente e a companheira falecida, não há de se falar em concorrência deste companheiro com os filhos da autora da herança, já que ele estaria afastado, já que o artigo 1790 traz a regra da sucessão apenas em relação aos bens onerosamente adquiridos nesse sentido. Ok? Com a palavra, o saudoso Zeno, extraindo aí o seu posicionamento sobre a ultratividade. Ele esclarecia que, tendo uma lei sido revogada, não tem ela mais poder ou força vinculante, embora tenha eficácia residual. E é essa sobrevivência que se denomina ultratividade. Vale dizer que deverá ser aplicada em relações iniciadas e concluídas à época em que determinava a lei vigorava. Para o respeitado mestre, a ultratividade da lei revogada é uma garantia dos direitos adquiridos na época em que ela vigorava, o que, por sua vez, permite a incolumidade da lei em face aos posteriores regramentos e ainda a direitos cuja fruição poderá ocorrer já sob a égide de um novo ordenamento. Portanto, a importância do tema, a priori, decorreu disso, o que nos levou, como eu falei, primeiro a um parecer, depois a um artigo e agora a trazer a matéria para uma palestra mostrando a única hipótese que eu vejo de aplicação da regra do 1790 nesse sentido. E também, a outra importância, estava conversando com o nosso amigo Mário Luiz Delgado aqui, reside no debate hoje sobre se extirpar ou não do Código Civil o direito concorrencial. Marcelo, ainda há pouco, também falou, mostrando seu posicionamento, mostrando sobre a sua situação, e eu quero dizer para vocês que eu sou um ferrenho defensor do direito de concorrência, da mantença do direito de concorrência no Código. Eu sempre disse que o regime da separação, essas mudanças que o Código de 2002 trouxe, com a elevação do cônjuge, a condição de herdeiro necessário e a concorrência na separação absoluta, principalmente na separação absoluta, já que pelo Código Civil 16 ele poderia ser completamente afastado no direito de família e no direito sucessório, direito de família, bastando casar na separação absoluta, no direito sucessório, bastando testar 100% do seu patrimônio. Por isso, eu acho justo que ele concorra, ainda que haja autonomia privada, ainda que haja tudo, nas hipóteses que o Código traz. Separação absoluta, participação final dos aquestos. O único debate, a única discussão que realmente eu sempre fui crítico, envolve a questão da comunhão parcial com o bem particular, que gerou o enunciado 270, que o Zeno, juntamente com vários doutrinadores, logo no início que o Código entrou em vigor, tratou a matéria, doutrinou, trazendo a concorrência em relação aos bens particulares. Eu nunca concordei. E faço aqui remissão ao julgamento da ministra Nancy Andrighi, né, naquele famoso julgamento do recurso especial 1377-084, em que ela mandou aplicar, numa determinada sucessão, a concorrência em relação aos bens comuns. Tudo bem, julgamento que não lhe seguiu nenhum, julgamento que recebeu severas críticas em seguida, mas foi um julgamento do STJ. Por ter sido, Marcelo, um julgamento do STJ, eu acho muito complicado se vir discutir que hoje é nulo o pacto antinupcial com cláusula de renúncia. Não concordo com a decisão de São Paulo, já manifesto aqui o meu posicionamento, a partir do momento que nós temos uma decisão do STJ que reconhece uma sucessão com direito concorrencial em relação a bens comuns, o TJ de São Paulo está abaixo, gente. O Zeno, há 7 anos, fez pacto antinupcial nesse sentido em Belém. Assim como fez pacto antinupcial no outro julgamento da Nancy Andrighi, que ela mandava aplicar no regime da separação absoluta a separação obrigatória de bens. Teve gente de São Paulo que foi fazer pacto com ele. E esses pactos foram objeto dos meus 2 livros.
pacto dos noivos e ato dos testadores. E hoje, 7 anos depois, o Tribunal de São Paulo declara nulo isso. Eu tenho milhões de situações para contrapor isso. Primeiro, porque estamos falando propriamente de direito de renúncia, ou estamos falando do direito de concorrência, de renúncia a concorrer na herança de outro. Até porque os pactos que eu fiz, o cônjuge continuava como terceiro da classe. Ele não renunciava à herança. O que estava vendo era a renúncia de ele concorrer na herança de outro. Segundo, foi com base numa decisão do STJ. Terceiro, tudo que o Marcelo falou que deveria ficar expresso pelo tabelião foi colocado. Que os nubentes sabiam do que se tratava, tomaram ciência da decisão, concordavam com a decisão e pronto. Isso é autonomia privada. O tribunal não pode vir e retirar isso das partes, se elas entenderem dessa forma. Por isso, somos a favor do direito concorrencial, somos a favor da possibilidade de flexibilização do direito de concorrência na sucessão do cônjuge, na sucessão do companheiro. Acho absurdo dizer que isso se trata de pacto que não pode ser feito, e se feito é nulo, porque tem STJ já decidindo, admitindo. Ainda que seja uma decisão, pronto, é uma decisão. Por isso, o nosso posicionamento e a nossa contribuição aí, já passada ao Mário, em relação específica ao artigo 1829, é que se mantenha esse direito concorrencial, mas que se aplique em relação aos bens comuns na comunhão parcial, ficando a redação do artigo 1829 da seguinte forma: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro, salvo se casado com um falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, retificando-se aí o artigo 1641, em vez do 1640, mas complementando com: concorrendo ainda na comunhão parcial de bens, em havendo bens particulares do decújos, mas exclusivamente em relação aos bens adquiridos na constância do casamento da união estável. Portanto, sugerimos a alteração do 1829 para aplicar a regra do 1790 nos dias de hoje. Queria agradecer imensamente a todos que me ouviram, a diretoria do IBDFAN, por ter me chamado mais uma vez para palestrar nesse evento, lembrando, obviamente, a grande mesa, no nosso último evento de 2019, com o Mário, com o Paulo Lise Silva e com o Zeno, discutindo a questão do companheiro, se ele seria ou não o herdeiro necessário. Muito obrigado.